Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana intenso de rodada de Copa do Nordeste. Sim, tínhamos apenas um dia de rodada, mas foi nesse sábado. Tínhamos a conclusão da fase de grupos da Copa do Nordeste. Infelizmente, os grupos A conheceram os classificados do grupo A, conheceram os classificados do grupo B. E aí afunilou, chegou nas quartas de final ali, né? Nos jogos definidos das quartas de final. Vai ser um jogo só, então não vai ter jogo da volta, né? O time de pior campanha vai jogar como visitante e o de melhor campanha dentro do seu domínio. Meus queridos, vamos conversar então sobre os dois jogos que a gente analisou, né? O Bahia e também o jogo do Ceará. O Bahia recebeu a equipe do Náutico e começou tomando um susto logo no comecinho do jogo com o Bruno Mezenga, anotando um belo gol pro Náutico, né? Depois, cara, o Náutico começou a se segurar. Vale ressaltar que o Náutico precisava vencer e o Ceará perder ou empatar para conseguir classificar, né? Isso não aconteceu. O Náutico não conseguiu segurar o resultado, né? Muito cansaço, era nítido ver o cansaço. E o Bahia, cara, num alto nível de físico durante o jogo, conseguiu se redobrar, conseguiu se reencontrar ao longo da partida e fazer um excelente jogo dentro de casa. Fez o gol de empate com o Thiago ainda no primeiro tempo aos 29, o gol da virada no comecinho do segundo tempo, um gol contra do Indy, mas mais uma boa jogada do Thiago, a jovem atacante ali do Bahia, e depois, antes do finalzinho do jogo, até ampliou a vantagem com 3-1 com o Michel Araújo. Foi um bom segundo tempo do Bahia, vale ressaltar, mas começou muito sonolento, começou devagar. Óbvio que essa parada, né, esses jogos mais espaçados, e também na quarta-feira, por conta de ser jogado com o time sub-20, é normal que o ritmo de jogo fique um pouco mais lento. Mas o Bahia no segundo tempo conseguiu engrenar e conseguiu fazer um excelente jogo. Boa vitória do time dentro de casa, garante a melhor campanha do seu grupo, né, com 18 pontos. Vai enfrentar o Fortaleza, né, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui se é a melhor campanha mesmo, se eu não estou falando absurdo, mas enfrenta o Fortaleza na próxima fase e vai ser um jogaço, né, vale ressaltar que isso mesmo, o Bahia conseguiu a melhor campanha com 16 pontos e o Fortaleza ficou em quarto do outro grupo, né, com 9 pontos apenas, e aí fez com que o Bahia enfrentasse o Fortaleza na próxima fase. Bom jogo, né, na Fonte Nova, será um bom jogo também entre Bahia e Fortaleza, sem sombra de dúvidas. E aí, agora a gente vai falar do Ceará. O Ceará também começou levando um susto no começo do segundo tempo, né? Assim, o Ceará foi dominante durante toda a primeira etapa, mas não conseguiu fazer o gol. Em certo tempo até foi um jogo um pouquinho arrastado, mas sempre com o Ceará com a posse de bola, com as chances criadas. O Sampaio Corrêa já eliminado não fez tanta força assim para vencer. Mas logo no comecinho do segundo tempo, o Alan Stance fez, o camisa 10 do Sampaio Corrêa, fez um belíssimo gol, né, um voleio muito bonito ali, que ele dominou, tal, chapou ele de perna esquerda, fez um golaço mesmo a favor da Bolívia querida, e estava dando a vitória parcial para o Sampaio Corrêa. Depois do gol, o Ceará sentiu um pouquinho o golpe, deu alguns espaços perigosos para o Sampaio, que não aproveitou, mas também não era da equipe fazer um grande jogo, né? O Sampaio não precisava vencer. O Ceará sim, porque com essa derrota, o empate do Náutico já estava sendo suficiente para dar aquela ameaçada no Ceará, né? Se o Náutico fizesse o segundo gol contra o Bahia, o Ceará cairia para a quinta colocação e estaria eliminado. Só que aí o Bahia fez o segundo gol, e aí o Ceará também conseguiu fazer o gol de empate com o Pedro Raul de pênalti, a penalidade realmente foi, e o Galeano fechou ali a virada com o gol no finalzinho do jogo, né? Um belo gol dele também, um chute bonito para colocar o Ceará na frente do placar e vencer esse jogo importante. O Ceará, no entanto, vai ter uma campanha ruim, né? Tem uma campanha ruim em comparação aos outros do grupo A, e enfrenta o Sport, né? O Sport fez uma boa primeira fase de Copa do Nordeste, uma fase até que honesta, então, mas nesse momento o Sport está bem abaixo, mas pode ser que seja um belo jogo, porque é a chance do Sport se redimir de uma temporada muito oscilante, muito ruim, né? Vale ressaltar, isso foi ruim, apesar do título pernambucano, foi uma apresentação ruim na final, né? Nos pênaltis contra o Retrô, jogando mal dentro da Ilha do Retiro. Então, assim, a chance do Sport é ser campeão da Copa do Nordeste, assim como o próprio Ceará, como o Fortaleza também, e o próprio Bahia, sem dúvidas. Mas eu acho que esses outros dois times, né, tanto o Ceará quanto o Bahia, podem apresentar futebol mais interessante ao longo da temporada, brigando por uma zona de classificação de Libertadores, por exemplo. O Fortaleza já é um pouco mais difícil por conta desse início de campeonato brasileiro, mas tudo pode acontecer. O Sport recebe o Ceará, o Bahia recebe o Fortaleza. Vale ressaltar, não temos datas ainda divulgadas pela Copa do Nordeste, por conta desse campeonato suprimido que a gente está tendo, né, de muitos campeonatos encavalados, né?
Vale ressaltar sempre que o Campeonato Brasileiro vai até dia 21 de dezembro, inclusive com alguns jogos durante o Intercontinental de Clubes, né, o Mundial de Clubes anual da FIFA. Bom, meus queridos, eu separei algumas informações também sobre o mercado da bola, que eu acho importante. Algumas são dos clubes que vão disputar o Mundial de Clubes, né, como Botafogo, Flamengo. Outras são do geral, porque eu acho que essa janela no meio do ano vai movimentar muita coisa, porque você vai ter ali 1 mês, 2 meses de treinamento, de preparação, que vai possibilitar muitos clubes melhorarem ao longo do Campeonato Brasileiro, da reta final do Campeonato Brasileiro. Porque depois de julho ali, até dezembro, cara, são 5 meses intensos de mais da metade do Campeonato Brasileiro, decisão de Libertadores, decisão de Copa do Brasil. Então, assim, quem não se reforçou, é importante olhar para essa janela no meio do ano e reforçar o seu elenco. Não falo só o time titular, mas o elenco é muito importante para essa reta final. Vai ser campeão, vai chegar às finais quem tiver a melhor campanha, o melhor elenco, perdão, melhor campanha obviamente, né, quem chega nas finais e campeão é ter a melhor campanha. Mas quem tiver o melhor elenco vai ter essa chance aumentada, vai ter mais chance de chegar em decisões e títulos no final da temporada. Cara, eu tô falando, tô já adiantando para vocês aqui, não me chamem de louco quando chegar ao final do ano eu falar que eu acertei, hein? Mas é isso. Vamos falar então aqui do mercado de transferências para o Mundial e também dos clubes que vão ficar aqui no Brasil. O Jorginho chegou ao Flamengo recentemente, essa semana, né? Na sexta-feira. Uma baita contratação. É um talento, assim, exorbitante pro meio de campo. É um talento europeu. Já foi o melhor jogador da Europa. No ano que ele foi campeão da Euro, também do campeão da Champions. É um bom meia. Boa contratação. Mas eu acho que com o entrosamento, com o talento que o Gerson tem, a perda do Gerson consegue ser mais significativa do que a vinda do Jorginho, infelizmente. Lembrando que o Jorginho receberá 109 bilhões de reais em 37 meses, um pouco mais ali de 3 anos, né? E cerca de quase 3 milhões de reais por mês, né? 2,9 milhões de reais por mês. É o maior salário da história do Flamengo, já de cara, né? Assim, os outros foram gradual, aumentando, mas de um jogador que chega de um clube é o maior salário que o Flamengo paga em sua história para um jogador. A informação do André Hernan lá do UOL. O Flamengo também deve perder o Gerson, como eu falei, para a Rússia, né? Os russos pagaram a multa de 25 milhões de reais, é muito pouca, né? 25 milhões de euros, perdão, é pouquíssima para um clube europeu. Pagou com muita tranquilidade, agora cabe ao meia, né, o Gerson, definir se sai ou não para o Zenit depois do Mundial de Clubes. O Arthur Cabral veio do Benfica para o Botafogo para a disputa do Super Mundial também, boa contratação, gostei dele, mas em contrapartida, depois do Mundial, obviamente, o Botafogo deve perder, né, tudo indica que vai perder Igor Jesus, Jair, o zagueiro Jair e o lateral cuiabano para o Nottingham Forest da Inglaterra. São perdas significativas, né? São 3 pilares do time titular, basicamente, do Botafogo. Acho que qualquer contratação que vier, desses times do Mundial, a intertemporada vai ser um pouco mais curta. Então, assim, eu acho que vai ser um pouquinho mais significativa essas perdas para o Botafogo, mas já traz o Arthur Cabral para substituir, e, na minha opinião, tem muito talento o Arthur Cabral como centroavante. Então, pode render muitos frutos para o Botafogo ainda nessa temporada. O São Paulo também deve perder por empréstimo o Juan, né, que o Sassuolo pediu a sua volta, o retorno dele, e o Corinthians está perto de contratar o lateral de São Paulo, o Igor Vinícius. O São Paulo já deu aval, já liberou o lateral e deve ser apresentado no Corinthians brevemente. É a primeira contratação de 2025 do Corinthians, por incrível que pareça, virá no meio do ano. Mas é o que eu falei, tem que contratar, tem que se reforçar nesse meio do ano, porque, cara, vai ser batidão até a reta final do ano. O Fortaleza também está próximo de contratar o Diego Valdés, né, joga atualmente no América do México e é titular da seleção chilena, mas não significa muita coisa, porque o Chile já está praticamente eliminado da próxima Copa, mas é uma boa contratação, né, reforça e oxigena a equipe do Fortaleza. O Corinthians também perde o Alex Santana para o Grêmio por empréstimo. Eu acho que qualquer perda do Corinthians para essa reta final é ruim, eu acho que tem que sim reforçar e perder pouco para essa reta final. O São Paulo também negocia com Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham nessa última temporada, bom negócio, né? Mas o Corinthians está tentando atravessar esse negócio do São Paulo. Se o Corinthians realmente contratar o Carlos Vinícius, eu acho que isso significa que o Yuri Alberto não deve permanecer em Itaquera mais. E aí eu acho que entre Yuri Alberto e Carlos Vinícius, eu acho que a torcida do Corinthians vai preferir o Yuri Alberto. Mas assim, dentre as opções, eu acho que vão surgir mais clubes atrás do Carlos Vinícius, porque ele está sem contrato e é um bom atacante para o futebol brasileiro. Além disso, né, para fechar, o Santos tem a contratação do Mike do Palmeiras, a gente sabe que é dificílimo, porque é um dos pilares
de Abel Ferreira desse time. É isso, meus queridos. Obrigado por ter aqui no vídeo. Forte abraço, com Deus. E volto na terça-feira para falar sobre a seleção brasileira, fechou? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.